Olá pessoal, bom dia. Vamos para a nossa 16ª aula de arquitetura de computadores. Vimos na aula passada um pouco mais profundo a questão das memórias, a hierarquia, como é que funciona, né? Por exemplo, se eu tenho um programa na CPU que ele vai buscar na cache, se ele não encontra na cache, onde ele vai buscar, como funcionam essas interações. Hoje vamos mergulhar um pouco mais na questão das memórias, mas especificamente na cache, né? Esse tipo de informação é importante porque mais à frente e também no multiciclo vimos que parte dos programas eles são encadeados nas caches, ou seja, eu consigo otimizar meu programa porque existem memórias intermediárias entre um bloco e outro, e a existência de memórias intermediárias me permite atualizar valores de blocos de multiplicação, bloco de multiplexação, registro na memória, acesso na memória, porque eu tenho ali pequenos registros, registradores que estão intermediários entre os blocos de operação efetivamente, né? E esses e o nome desses registradores são as memórias caches. Então, hoje e amanhã vamos fazer um mergulho profundo, entender como é que funciona esse alocamento de memória. Como é que a CPU acessa a memória cache, como é a arquitetura por trás da memória cache para que ela seja tão efetiva, tão rápida. Então, serão os assuntos da aula de hoje e de amanhã. É um pouco parecido do que a gente viu já antes, mas aqui a gente vai ver com um pouco mais de detalhe. Agora foi. Então, né? Então, nas aulas passadas, vimos que para uma CPU efetivar de fato uma operação, uma instrução, ele precisa de alguma forma acessar esses dados em algum tipo de memória. Então, também já foi falado antes que a hierarquia de memória, ela primeiro vai acessar na minha cache, que é uma memória pequena, muito rápida, e ela está localizada dentro da CPU, então fisicamente ela está ali próximo. E caso essa memória não contenha o dado necessário para realizar a instrução, ela vai buscar numa memória mais distante, por exemplo, a memória RAM. E se ela não encontrar na memória RAM, ela vai para a memória sólida, de estado sólido, por exemplo, o próprio HD. E caso não encontre o HD, ele vai buscar numa memória de terceiros, ou seja, na nuvem, no servidor. E com isso vimos que o ideal é sempre que as informações sejam mantidas na memória cache. E vimos que existem dois critérios para fazer isso. É o critério espacial, ou seja, como os dados estão espacialmente alocados dentro da memória. Então, o ideal é que eles se mantenham próximos, justamente para quando os circuitos chavear dentro da minha CPU e dentro do meu bloco de memória, eu consiga acessar essas informações mais rapidamente. Ou de maneira temporal. Ou seja, se eu tenho uma função recursiva, por exemplo, um for, né, que eu estou sempre incrementando o i ali, para fazer aquele for. Então, temporalmente, aquela variável i, ela está salva em uma posição de memória que precisa de fazer um cálculo de incremento nela. Então, temporalmente, eu preciso estar acessando aquela memória de maneira com um tempo menor. Então, vimos que ela é prioritária para estar sempre salvo na nossa cache. E isso é uma das formas de fazer isso. Agora, vamos entender a mais baixo nível como isso funcionaria. Então, eu vou ter a palavra salva na CPU, vou ter um acesso rápido na minha cache. Então, se eu tenho uma CPU do tipo single cache, então eu só tenho um bloco de cache e em seguida eu faço acesso à minha memória principal. Essa arquitetura aqui, ela é mais antiga. Então, os computadores novos, eles já estão fazendo uma segunda tipo de arquitetura, que é a arquitetura de múltiplos níveis de cache. Então, quanto maior ou quanto mais próximo da CPU, menor a capacidade de armazenamento, consequentemente, ela é muito mais rápida de acesso.
por conta fisicamente falando, né? Ela está muito, muito próxima. Quanto mais distante da CPU e mais próximo da memória principal, maior a sua capacidade de armazenamento, porém ela é mais lenta. E existe uma memória intermediária, que ela nem é tão lenta, nem é tão rápida, né? Mas de toda forma, esse bloco aqui, ele é muito mais rápido do que a memória principal, muito mais. Então, as arquiteturas novas, como a linha i7, i5, i9, enfim, usa isso aqui, né? Já lá em 1900 e bolinha já usava isso aqui, né? Eu acho que até a Pentium 4 usava isso aqui. Depois a Pentium 4 não usava mais, se eu não me engano. Inclusive foi o meu primeiro computador, coitado, sofreu. Mas era isso aqui. Isso aqui é interessante porque nem sempre os dados que estão sendo acessados aqui precisa ter um alto nível de prioridade. Então você consegue distribuir o nível de prioridade sem perder a velocidade da memória. Então, há dados que são mais prioritários em termos de acesso, então eu consigo manter eles próximos à minha CPU, e dados que são menos prioritários na questão de acesso. Eu falo prioridade usando aqueles dois critérios, espaciais e temporais, né? Eles não precisam estar juntos e também não precisam estar temporalmente um próximo do outro, né? Então eu consigo distribuir esses dados dentro das outras memórias, né? Até chegar na memória principal. Com isso, como funciona o acesso a cache, né? Então, eu preciso o meu CPU acessar a seguinte sequência de dados, né? De x1 a xn. Então, eu preciso, antes de referenciar xn, a memória vai estar assim. Depois eu vou lá, eu não encontro o xn dentro da minha distribuição da cache, então eu preciso ir lá na minha memória principal, trazer essa informação do xn para dentro da minha cache. Então, depois de eu conseguir referenciar a minha cache, contém essa informação, né? Então, aqui eu acabo deslocando os valores e surgem duas questões, né? Como sabemos se os dados estão presentes? Ou seja, como eu sei que o xn não está presente na minha cache? Essa é a primeira questão. Então, existe uma metodologia de circuito mesmo, a baixo nível, que ele consegue verificar dentro do circuito para saber se o endereço xn está armazenado na minha cache. E se ele não está na minha cache, né, aonde eu sei que ele está? Tá. Tipo, eu não encontrei na minha cache, mas beleza. Mas aonde eu vou buscar ele? Se eu vou buscar na memória principal, como é que eu faço essa busca na memória principal? E se ele não está na memória principal, como eu faço essa busca dentro do meu HD, por exemplo? Então, é isso que vamos aprender hoje, né? Como sabemos se o dado está presente, se o dado está presente, e como olhamos a memória principal para verificar se o dado também está lá para poder fazer essa transferência, né? Então, será que eu procuro de cima até achar, né? Será que existe algum algoritmo que ele consegue melhorar essa busca, né? Será que eu olho de baixo para cima? Então, é esse tipo de coisa que vamos ver hoje, como funciona os circuitos por trás disso, né? Então, a gente saiu de um nível muito alto, agora a gente está num nível muito, muito baixo, né? Então, para fazer um design de uma cache, ou seja, para fazer um projeto de uma cache, a gente precisa ter esses 7 passos aqui, né? 7 passos não, são 7 critérios, na verdade. Então, o primeiro critério é como podemos endereçar os valores da memória, né? Então, é definir como os endereços de memória é mapeado na cache, né? É, e daí tem 3 tipos de mapeamento, né? Que é o mapeamento direto, associativo e totalmente associativo. Não se preocupe, a gente vai estudar cada um deles de maneira separada, certo? O segundo critério para projeto de cache é saber seu tamanho, né? Geralmente ela é de kbytes a megabytes, não passa disso.
unidades, certo? Unidades de, na verdade, centenas de kbytes e unidades de megabytes, ou seja, 1 megabyte, 2 megabytes. Então, normalmente não passa desses valores assim, porque precisa realmente ser algo muito, muito pequeno. Né? Fisicamente falando, né, eles precisam estar muito próximo um do outro, o circuito, para evitar justamente o delay físico durante o acionamento. Né? Então, não é instantâneo a carga elétrica que vai passar. Então, tem um delay que leva a carga elétrica e faz a ativação dos nossos flip-flops para poder fazer esse armazenamento. O terceiro critério é como é a função de mapeamento, né? É, basicamente aqui ele vai determinar como cada bloco de memória pode ser alocado na minha cache. Ou seja, tem a informação que está lá na minha memória principal, como é que eu pego essa informação que está lá e aloco na minha cache. Note que na memória principal eu tenho lá 2 gigas de memória principal. Na minha cache eu tenho 2 megabytes. Como é que eu pego um arquivo de 2 gigas, sei lá, 1 giga e meio, e vou alocando dinamicamente à medida com que a minha instrução vai sendo feita? Então, existem algumas formas que ele vai lá, pega, armazena, né, quebra em blocos, enfim. Vamos ver como fazer isso. Né? Além disso, existem também os critérios dos algoritmos de substituição. Então, como a memória cache é uma memória temporária, o que está lá armazenado não fica para sempre, não fica para sempre. Então, existe um dado momento que aquele valor da memória, aquela informação, ela não precisa mais ser usada. Então, como eu sei quando e por que eu devo descartar aquele valor? Certo? Então, existem algumas formas, né? O RLU, FIFO, Random, né? Nós vamos ver também isso aqui mais para frente, certo? Então, vocês estão vendo que é um universo, assim, a gente só estava falando, ó, vai pegar na cache, pega o endereço está salvo na memória. Mas não é tão simples quanto a gente pensa, né? E o segundo é o tamanho da linha do bloco, né? A quantidade de bytes, né, que são transferidos da memória principal para a memória cache de uma só vez. Né? Isso aqui, eu estou falando de um circuito físico mesmo, né? Eu tenho aqui a memória principal, quantas linhas aqui, né, eu utilizo, né, para esse barramento para eu conseguir salvar na memória cache. Né? Lembra lá quando a gente viu o circuito do monociclo, né? Que viu que era vários flip-flops lá, né? Diversos flip-flops. Aqui, portas end, né? E aqui os endereços, né? Para cada uma tem um endereço. Então, como eu faço essa transferência? E aqui eu estou falando do barramento mesmo, de transferência dos dados da memória principal para a minha memória cache. Como eu faço isso? Então, existe alguns critérios que devem ser feitos, né? Se eu passo tudo de uma vez, se eu reparto, como eu sei como repartir, em quais partes eu reparto, né? Quantas eu reparto. Isso também vamos ver mais à frente. E as políticas de escrita, que basicamente ele determina como as escritas na cache são tratadas, né? Seria o white toggle, seria uma escrita de uma vez só, uma escrita para trás, ou seja, eu escrevo de cima para baixo, de baixo para frente, de maneira aleatória. Como eu determino isso? Né? E, além disso, a quantidade de caches que eu posso utilizar na minha CPU. Né? Ali eu mostrei 3 caches, L1, L2 e L3. Mas isso pode ser L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, enfim, né? Obviamente, quanto maior a quantidade de cache, mais caro é o circuito. Porque eu preciso produzir uma CPU, porque isso tudo está na CPU, né? Então, eu preciso produzir um chip da CPU capaz de suportar todas essas memórias. E aqui eu estou falando daquele circuito que eu mostrei o videozinho de nanômetros, né? Então, aquilo é caríssimo para projetar e caríssimo para mandar fazer. Então, eu quero agora ter uma memória L4, L5. Pô, dá para fazer, mas qual é o seu dinheiro para fazer isso? Qual o ganho, né?
talvez o projeto de ter mais duas memórias cache, em termos de eficiência, seja pior. Por quê? Eu preciso ter políticas que façam a gestão da L4, L5, além da L1, L2 e L3. Eu preciso, não achou na L1, vai para L2, não achou na L2, ela vai para L3, não achou na L3, L4, L5, aí depois memória principal. Será que essa política de buscar em todas para depois buscar na memória principal, tendo duas memórias cache a mais, não é mais danoso em termos de processamento, em tempo de processamento? Se eles chegaram a esse valor para os novas CPUs, eu acho porque tem algum motivo, né? Os caras, vamos botar quantas? Bota três, né? Número cabalístico, né? Então existe, obviamente, aqui existe um trade-off entre ganho em termos de performance e valor em termos de projeto. E é isso que a gente precisa pensar na hora de projetar, né? Na hora, não como projetar, mas na hora que for comprar um processador para algum tipo de projeto, pensar nisso, né? Como isso funciona por trás dos panos. E com isso, o endereçamento da memória, ela pode acontecer de duas formas, né? Eu tenho, a primeira é uma visão geral, abstrata, né? Então, aqui nem sempre o endereço da memória, né? Desculpa, existem duas formas. A cache trata o endereço físico da memória propriamente dito. Então, o que está escrito aqui na minha cache do endereço da memória, por exemplo, 0x002. Isso, de fato, quando a memória cache for requisitar essa informação aqui, ela vai buscar neste endereço aqui, né? Porque ela precisa trazer o que está nesse endereço para dentro da memória cache. Ela faz essa busca. Estou falando assim de maneira geral, mas eu vou explicar como funciona detalhadamente cada coisa dessas, certo? Eu posso utilizar o endereço físico mesmo, que está na memória principal, para como a cache fosse um ponteiro da memória principal. Então, ela aponta para cá, pega esse valor que está aqui e traz para cá. Certo? E eu posso utilizar, ao invés de utilizar um endereço real, né, que é isso aqui, eu utilizo um endereço virtual, que não é o real. Ela diz que, sei lá, o 0x002 agora é 0x0F2. Esse endereço aqui não é um endereço real que existe na minha memória. Ele é um endereço virtual. Por isso que, em alguns casos, você consegue utilizar a memória virtual do computador, consegue usar esse conceito de memória virtual para enganar o computador, para dizer que ele tem mais memória do que a capacidade real. Porque a memória virtual, ela aponta não só para a memória RAM, mas ele aponta também para o HD. Mas a minha CPU, ela não sabe a diferença, porque esse endereço que ela está usando aqui não é um endereço real daqui. É um endereço virtual que aponta para outras posições de memória, né? Ou seja, ou para a memória RAM propriamente dita, que não corresponde a esse valor, ou para um HD, que corresponde a outro valor. Mas quem faz isso aqui é esse rapazinho aqui, que é que é o tradutor de endereços, que é o MMU, que é o Memory Manage Unit. Então, quando a minha cache faz uma requisição de uma posição de memória, de um valor de dados que está numa posição de memória, a minha MMU ela é capaz de interpretar para saber se isso aqui se trata de um endereço real mesmo, então ela apontaria para a memória, ou se trata de um endereço virtual, então ela apontaria para outros lugares que não a memória principal, né? E com isso possibilitaria ter uma extensão da minha memória, né? Por exemplo, no i5 eu consigo até 2 gigas. Na verdade, 2 gigas.
Em alguns casos, 4 gigabytes. Se eu for usar, por exemplo, Raspberry Pi, vocês já ouviram falar? Raspberry Pi, esse microcontrolador? A Raspberry Pi 5, a Raspberry Pi 5, ela consegue até 2 gigas também. Ela limita isso aqui. Né? Por que eu estou falando disso? Ela tem alguns problemas com relação à memória, principalmente quando você vai trabalhar com o processamento de linguagem natural dentro dela. E a gente chama isso de Edge AI. Edge AI, que seria IA na borda. Né? Ao invés de eu ter um modelo de linguagem sendo utilizado num servidor gigantesco, eu pego o meu modelo de linguagem, coloco numa Raspberry Pi para ela rodar localmente. Então ela não tem acesso à nuvem, não tem acesso a nada. Porém, para processar esses modelos de linguagem, eles precisam ter uma memória RAM efetiva de mais de 12 gigas, por exemplo, mais de 18 gigas. Né? A maior capacidade de uma Raspberry Pi 5, Raspberry Pi 5, são 16 gigas de flash, né? A memória RAM mesmo, efetiva. Então eu consigo 16 gigas, mas existem alguns modelos, principalmente modelos que trabalham não só com texto, porque geralmente, quando logo, não lembro, não sei se vocês se lembram, mas logo quando lançou o chat GPT, você só botava texto lá, né? Você não tinha a opção de botar um documento, não tinha a opção de mandar uma figura, né? Hoje a gente consegue, manda uma figura e pede para criar qualquer coisa da figura, né? É um perigo isso. E esses modelos são chamados modelos multimodais, porque existem vários modos de opera modais mesmo de no sentido de transporte, né? Tipo, aqui tem uma via multimodal, ônibus, né, carro e tal. Do mesmo jeito, ao invés de ter um único tipo de entrada, aqui eu estou suportando diversos tipos de entrada, como documento, como áudio, como imagem, como vídeo. E esses modelos, eles exigem muito mais do que 16 gigas para operar. E uma das estratégias é utilizar pendrive como memória virtual. Então, eu consigo no Linux enganar a MMU, a Memory Managed, para a minha CPU, ao requisitar na cache uma instrução, essa memória virtual aqui, para ele é uma memória real. Ele não sabe a diferença. A minha cache, ele não sabe a diferença. Então, a minha MMU, ao invés de apontar para a memória real, ele aponta para o meu pendrive. E ele trata o pendrive como uma memória virtual, ou como uma memória que para ele não sabe a diferença de real e virtual, porque é só um endereço. Então, isso é um caso de uso típico de endereçamento virtual. Por quê? Isso só é possível porque existe essa tradução de endereço, que é chamado de MMU, que é Memory Managed Unit. Seria uma unidade específica para a cache requisitar uma informação de uma posição de memória e ele saber, essa memória, o que é essa memória? Onde é que está essa memória? Né? Então, é uma memória mesmo, física, então ele sabe quais são todos os endereços da minha memória física. Ou trata-se de uma memória que não está dentro desse escopo de endereço, então ele consegue burlar e buscar em outros cantos, seja no pendrive, seja no HD externo, seja no HD externo, né? Seja num cartão de memória. É bem comum usar cartão de memória também para fazer isso. Então, isso é um caso típico de uso de MMU. Isso é muito legal. Quando vocês começarem a ter esse tipo de limitação, apelem para a memória virtual de vocês. Obviamente, quando você faz esse tipo de coisa, né, você está consumindo mais processamento e isso aqui se torna. Oi? Sim,
Exatamente. Ele separa realmente, assim, tipo, essa parte aqui da memória é para esse ambiente virtual aqui, né? Igual um computador virtual. Vocês já tiveram a experiência de levantar uma máquina virtual, fazer uma máquina virtual? Quem não? Quem nunca? Não. Tem que fazer isso. Antes de se formar. Experiência incrível. Baixar uma ISO, né? Montar a imagem. E quando você faz isso, é, é esse tipo de endereçamento aqui que acontece. Né? Ele endereça real, mas dentro do meu programa, da minha CPU, ele utiliza o MMU para apontar virtualmente para aquela posição. Então, e quando você levanta uma máquina virtual, é o que acontece. Você bota lá, sei lá, sua máquina tem é, 32 GB de RAM, aí você bota 16 GB. Se você for olhar lá na sua CPU mesmo, vai estar usando isso, porque realmente ela aloca para ela. Isso aqui é super importante, principalmente para quem vai trabalhar com AWS, EC3, máquinas virtuais EC3, né? Então você precisa de, isso eu estou devendo a vocês, fazer um orçamento na C3 para vocês verem a questão da arquitetura, o quanto vale, né? Em termos monetários. Talvez se amanhã der tempo a gente faz. Mas no geral, o que acontece, né? Você tem essas arquiteturas justamente para conseguir burlar, né? Obviamente, quando você faz esse tipo de acesso em pendrive aqui, você está fazendo um acesso não diretamente com o hardware, né? Você está usando uma porta para fazer aquele tipo de acesso. Por exemplo, eu coloco o meu pendrive, é um acesso serial, né? Você vai ter no seu pendrive lá, não sei se vocês já quebraram o pendrive, né? Mas tem 4 barrinhas aqui. Sim, abrir um pendrive, quebrar. Tem que começar a quebrar as coisas. Vocês estão quebrando poucas coisas. Mas tem aqui, isso é o adaptador, ele veio quebrado já. Veio quebrado não, ele é assim de natureza. Então ele vai ter 4 portinhas aqui, né? Então eu vou ter aqui, não sei se é essa ordem, certo? Mas é o VCC aqui, os 5 volts, GND, RX, TX. Vai chegar em casa quebrando as coisas, aqui é o professor que mandou, não, pelo amor de Deus. E é basicamente isso, RX, TX. RX, TX é uma serial, né? Você manda apenas se você tem 2 canais de comunicação, um barramento de 2, né? Mandando fluxo. Quando você está trabalhando com um computador, por exemplo, 64 bits, você não tem 2 canais, você tem 64 aqui, né? A diferença, né? Disso para isso. Por isso vocês precisam quebrar as coisas em casa. Aí fica assim, ó. Dá para ver daí? Tá vendo? Porque ele usa essa comunicação serial para fazer acesso a essa memória que está aqui, de maneira virtual. Isso aqui é muito legal. Mas tem uma penalidade. Fica muito lento mesmo. Você não sabe o quanto fica lento. Pena que esse tipo de coisa para demonstrar assim, eu vou fazer isso aqui para vocês, demora tempo pra caramba, né? Isso fazer, mas enfim. Mas funciona assim, se você quiser rodar o programa para fazer, ele vai funcionar. Mas aí tem aquele trade-off, né? Vai demorar pra caramba, principalmente quanto mais memória virtual você colocar, mais demora. É um caos. Então, como é que funciona, né? Como fisicamente a cache ela pode estar no nosso CPU, né? Ela pode estar utilizando a lógica aqui, né, se chamando cache lógica. Então, eu tenho o meu processador e logo do lado do meu processador, aqui eu estou falando fisicamente, certo? Colado, né? Conectado aqui ao meu processador, eu tenho a minha memória cache. Né? E daí eu tenho a minha MCU. Né? Então, quando o processador quer fazer requisito de alguma informação da instrução que ele está utilizando, ele consegue fisicamente acessar a memória cache de maneira rápida. Se não houver nada na minha cache, a minha MCU utiliza esses endereços que estão aqui, né, para verificar na minha memória principal se há ou não a informação que eu preciso. Então, note,
A primeira coisa, né? Esse tipo de acesso aqui ele é muito mais rápido. Por quê? Eu não preciso estar passando pela minha MCU para verificar se a informação se a informação que eu preciso para realizar a minha instrução realmente está na cache. A minha MCU ela só serve depois se não houver a informação aqui, certo? Então, se eu quero realizar uma operação, ele vai vir aqui, vai buscar aqui, não achou. Então a minha MCU vai trazer tudo o que precisa para realizar essa operação, certo? E colocar aqui na minha cache. Pum. Enquanto eu estiver executando as minhas operações, as minhas instruções aqui, eu estou fazendo um acesso direto à cache e não estou ocupando a minha MCU. Então isso se torna muito mais rápido, em questão de processamento mesmo. Né? E com isso surge um problema, que é, se porventura as informações que eu estou usando aqui já não servem mais para as instruções, eu preciso fazer uma limpeza na minha cache para poder trazer novas informações. Então, tem a vantagem de ser muito rápida, porque está fisicamente colada, e tem a desvantagem que isso aqui não cabe 2 GB de informação. Então, dependendo do tipo de operação que você está fazendo, do tipo de instrução, constantemente você precisa estar limpando a cache para trazer novas informações da memória principal para minha memória, para minha cache. Então, utilizei. Obviamente tem critério para fazer isso, a gente vai ver, né? Mas eu preciso limpar, né? E isso a gente chama de flush, de banho, né? Lavagem, na verdade, banho não, né? Lavagem. Então, vou fazer um flush na cache, é limpar a cache. Eu não chamar cleaning, não, é flush. Fazer um flush na cache. Então, isso aqui é muito bom, nesse sentido, de velocidade, quando as instruções já estão aqui. Né? Parte ruim é que eu preciso estar sempre limpando. Ué, só um segundo. Meu Deus, estava travado na outra tela. Enfim, tá bom. Quem for vai passando os slides, aí vai chegar na parte certa. Ficou travado na tela principal porque desconectou o Datashow. Que triste. Tá, né? Agora, quando eu trato de fato de memória física, né? Antes eu falei do primeiro caso, era a memória virtual, onde eu não sei. Então, ela aponta, né? Tenho aqui as informações que está na minha cache. As informações que está na minha cache, né? Que tanto faz se é um endereço real ou virtual, não importa, a cache nunca vai saber disso. E quem trata desse endereçamento é a minha MCU apontando direto, né, para ela. Quem faz a gestão disso aqui é a MCU. Então, se tiver endereço real, ela vai no ponto real e traz o que está na memória real. Se for endereço virtual, ela busca em qual endereço virtual está localizada aquela informação. Então, ela faz isso. Quem faz isso é a MCU. Quando eu estou utilizando apenas informações reais, físicas, a cache ela já não está no próximo do meu processador. Ela agora está depois da minha MCU. Né? Por quê? A MCU primeiro vai consultar na cache as informações que ela tem. E a cache, o endereço que está na cache, ela está diretamente relacionado, apontando para a minha memória real. Então, nesse caso, né, eu já não preciso mais fazer o flush na cache. Antes eu precisaria porque eu pegava as informações da memória principal, trazia para a minha cache, fazia as operações, depois eu tinha que limpar, buscar de novo, trazer para cá. Nesse caso, não. Ela está apontando direto para a minha memória real. Então, a MCU ela só faz a gestão do que a minha CPU pede
para o que está dentro da minha cache. Então, ela funciona como um apontador mesmo, né? Traduzindo as instruções, os endereços das instruções para buscar diretamente na minha cache. E da minha cache, ela busca direto na minha memória principal. E isso eu estou dizendo de endereço físico, né? Então, a minha cache já contém endereço físico e não mais endereços virtuais. Na outra, eu conseguiria ter endereços virtuais. E com isso, né, entra a questão do tamanho da minha cache. O primeiro é, quanto maior, mais cache, mais caro é. Então, quanto mais informações eu preciso trazer, colocar na minha cache, absurdamente mais caro vai ficando. Né? Obviamente, isso aqui está diretamente relacionado com a arquitetura da minha CPU, do chip mesmo da minha CPU, do circuito da minha CPU. Né? Em seguida, a questão da velocidade. Mais cache, mais rápido. E aqui entra essa ressalva, até certo ponto. Né? Por que até certo ponto? Porque aqui vai entrar as políticas de limpeza. Então, se eu tiver uma cache maior, eu vou ter mais trabalho para limpar ela. Né? O que é limpar ela? É resetar os flip-flops, no final das contas. Eu preciso resetar as informações de meus flip-flops. Quanto mais cache, maior a política para fazer a busca na memória principal. Então, eu vou ter que varrer a cache toda para saber onde apontar ou não. E verificar a cache é tempo. Então, vai vários e vários ciclos de clock para poder isso acontecer. Né? Então, não é tão simples assim. Ah, vou entupir de cache. Se assim era bom, né? Ter um computador só de cache. Não precisa de um computador com memória RAM, né? Mas nem sempre o mais é bom, né? Para isso, existe uma curva chamada curva de Pareto. Vocês já ouviram falar dessa curva? Já? Importantíssima essa curva, né? Ou 80-20. Já ouviram falar? Curva 80-20, curva de Pareto. Tá? Essa curva de Pareto ela é muito usada para parte de otimização de sistemas. Ela basicamente relaciona como dois parâmetros afetam em um terceiro, que seria, vou ter uma curva assim, onde eu vou ter, sei lá, memória, tamanho, aqui. O tamanho aqui eu estou falando em kbytes, megabytes, enfim, é a minha memória cache, certo? E aqui, valor. Então, essa curva, ela basicamente vai dizer como eu consigo relacionar o tamanho da minha cache com o valor. E, obviamente, essa curva aqui não é uma curva linear. Né? Por quê? Eu consigo ter, por exemplo, quanto maior o tamanho da minha cache, mais cara ela é. Mais cara em questão de valor. À medida que eu vou reduzindo o tamanho, mais barato ela se torna. Né? Obviamente, ela pode ser linear ou não. Né? Porém, vai existir uma região aqui, né? Vou fazer assim, né? Vai existir uma região aqui, que é chamada região ótima, que é onde eu consigo ter um valor acessível, né, digamos assim, e um tamanho bom. Então, vai existir. Isso aqui pode ser várias tecnologias, né? Vou ter várias tecnologias, né? Cada curva dessa é uma tecnologia de cache diferente. Então, como eu vou escolher? Então, existe uma curva chamada essa curva de Pareto, que ela é muito usada em projetos. Então, eu consigo plotar
várias curvas de várias tecnologias diferentes, relacionando o valor daquela tecnologia mesmo, questão monetária, para projetar uma CPU utilizando aquela tecnologia, e o tamanho de armazenamento dessa tecnologia. Né? Essa curva pode ser tamanho e valor, pode ser tamanho, velocidade, né? Velocidade, obviamente, isso aqui pode ser aqui também, né? Pode ser tamanho, ao invés de tamanho, tamanho, valor, velocidade, energia. Você pode usar essa curva para diferentes formas, né? Como eu quero relacionar a energia com o valor, o tamanho com a velocidade, né? A energia com a velocidade, né? E tudo isso eu consigo achar dentro de uma região, que seria aqui no meio, né? Obviamente você vai querer o melhor dos dois, né? Se você for o melhor dos dois, você vai ter uma tecnologia que eu vou ter um grande valor, né? Ela vai ser muito cara. Talvez a curva tamanho velocidade seja assim, né? Decaindo, né? Por exemplo, tamanho, né? E a velocidade aqui, onde sendo aqui a maior e aqui a menor. Então eu posso ter isso aqui, né? Quanto maior o tamanho, menor a velocidade, menor. Quanto menor o tamanho, maior a velocidade. Então existe uma região aqui, ó, que eu consigo ter uma boa velocidade e um bom tamanho. Eu consigo ter um melhor dos dois mundos, assim, obviamente, né? Dentro dos critérios estabelecidos. Então, eu vou ter uma faixa aqui que eu digo, ó, qualquer coisa aqui no meu projeto que tenha esse tamanho, eu vou ter uma velocidade equivalente. Atende? Então, eu consigo trazer um pouco mais para cima o meu projeto, ou um pouco mais para baixo o meu projeto. E essa curva aqui é importantíssima para vocês de BSI, né, que vai projetar algum sistema. Isso aqui se aplica a tudo, absolutamente tudo. Se você, eu tô projetando sei lá, um servidor, um switch. Então eu consigo ver, ó, dentro dos meus switches, valores são esses. Quais são as capacidades em termos de porta, em termos de velocidade de transmissão. Então, essa curva aqui, ela é perfeita, assim, você tem que ter no seu repertório. Não é opcional, não. Vocês têm que saber isso muito bem. Porque isso aqui determina se um projeto vai ser bem sucedido ou não. Questão financeira mesmo. Até margem de lucro, na hora que você for projetar, isso aqui vai estar relacionado. Você consegue dimensionar hora trabalhada, né? Por exemplo, quantidade de tarefa. Você consegue utilizar essa curva. Então, bota uma estrelinha aí no caderno de vocês para estudarem isso aqui. Isso aqui é importantíssimo. Enfim, feito esse disclaimer, né? Mas serviu justamente para explicar isso. Por quê? Nem sempre, quanto mais cash, eu vou ter mais ser mais rápido, né? Quanto mais cash, vai ser mais barato. Então, de fato, existem outras variáveis dentro do processo que não são visíveis ao primeiro momento, mas que à medida que você vai se aprofundando no assunto, você vai percebendo que eles impactam muito nisso aqui. Então, a primeira coisa que vamos fazer é para projetar o nosso circuito da cache é conhecer as funções de mapeamento da cache. Até agora eu estava falando de maneira bem abrangente, assim, né, subjetiva, né? Estou pegando o que está na minha memória cache e acessando na RAM, né? Essa memória pode ser uma memória virtual ou real, né? Mas como esses endereços são mapeados no final das contas, né? E isso entra nesse critério. Então, obviamente, né, como há menos linhas na cache, ou seja, menos quantidades de endereço na cache, em comparação à minha memória principal, então é necessário ter um algoritmo que faça esse mapeamento, né, entre o bloco da memória principal e o bloco da minha memória cache. Ou seja, como a minha memória cache vai acessar a memória principal e vai trazer essas informações da memória principal para a memória cache, né?
Então, nós vamos estudar essas três técnicas. Obviamente, não só existem essas três técnicas. Todo momento está tendo técnica de acesso a cache, mas essas três aqui são as clássicas e são as basilares de todas as outras. Então, todas as outras foram derivadas de alguma forma de uma dessas três aqui. Obviamente faz sentido, ia ser uma lista infinita que a gente ia passar o final, até o final do ano vendo como mapear cache, né? Então não faz o menor sentido. Então hoje vamos estudar, hoje não, né? As próximas aulas vamos estudar essas técnicas. E a primeira delas é o acesso direto, né? O mapeamento direto da memória cache, né? Então, como é feito esse mapeamento, né? Ele determina exatamente o local do endereço da minha memória onde vai estar armazenado. Então, na minha cache, um bloco da minha cache, ele vai apontar diretamente para um bloco da minha memória, diretamente, né? É, Então, o I aqui, ele significa justamente o endereço da minha cache e o mod, a quantidade de linhas da cache, né? Em, em resumo, né? Cada bloco da minha memória só pode estar em uma única linha da cache, né? Esses blocos de memória não é só uma linha da memória, certo? Como eu falo linha da memória, eu estou falando do conjunto de bits da linha da memória mesmo, certo? Então, sei lá, tem uma memória de 64 bits. Então, a cada linha de memória eu vou ter 64 bits. Eu estou falando de blocos, né? Estou pegando várias linhas da memória e estou armazenando esse endereço, né? E esses blocos eles são representados como potência de 2, né? E ele usa o bit do endereço de ordem mais baixa. Obviamente, porque aqui na memória cache eu não consigo armazenar completamente o endereço. Eu preciso de algumas estratégias para poder reduzir a memória, a reduzir a informação para caber na memória cache, certo? Vai ficar mais claro quando a gente fizer um exemplo. Então, a grande questão é como sabemos qual bloco específico está armazenado na linha da cache, né? Então, ele armazena de duas formas, né? Ele armazena o endereço dos blocos, então ele só vai precisar dos bits de ordem mais alta, então ele vai chamar isso de tag. E se não houver o dado no local, ele tem um bit de validação. Então, o que ele quer dizer com isso? Eu tenho a minha CPU que vai fazer a busca na minha memória cache, né? Como a CPU sabe que aquele valor que ele está buscando na memória cache está na memória ou não, né? É isso aqui, esse bit de válido aqui. Então, se na minha memória cache, né, ele vai ter vários campos na memória cache, um deles é o bit de válido. Se esse bit de válido tiver em 1, significa que aquela informação ela vai estar presente na memória cache. Se esse bit tiver em 0, ela não vai estar presente. E, obviamente, inicialmente está tudo em 0, porque não tem nada na memória cache. Então, além do tag, que diz a ordem, eu tenho o bit de válido. Então, fica mais claro quando a gente faz o exemplo, né? Então, imagine, né, eu tenho uma linha de dados onde eu vou ter os índices da minha memória cache, aqui seriam as posições mesmo, 0, 1, 2, tal, em binário. Eu vou ter uma coluna, que é a coluna de válido, aqui seria um conjunto de bits para dizer se está válido ou não. Obviamente está em N, porque ainda não tem nenhuma informação na minha memória cache. Então, está tudo vazio, não tem nada, né? Eu tenho a minha tag e tenho o dado armazenado, né? Então, isso aqui seria a representação da minha cache, né? Da minha cache.
Então, essa cache possui 8 linhas, né? Vai ser uma linha para o Word e está usando o mapeamento, está mapeando diretamente. Ou seja, se está mapeando diretamente, significa que o endereço que está aqui corresponde ao endereço da memória real. Não é uma memória virtual, é real mesmo. Beleza? Então, digamos, façamos o seguinte exemplo. A CPU, ela precisa realizar uma instrução desse tipo aqui. Certo? Isso aqui é a CPU que requisita. Certo? Eu quero a Word 22, da posição 22. Independente de que instrução seja instrução de ADD, de load, de store, enfim. Eu quero a informação que está na minha posição 22. Com isso, eu converto o que é 22, que está decimal, para um número binário, que corresponde a 10110. Certo? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso verificar na minha cache se esse endereço tem a informação que eu preciso ou não. Certo? Então, eu vou lá, como se trata de um endereçamento direto. Então, o endereço que está aqui é o endereço correspondente diretamente da minha memória cache. Certo? E da minha memória cache aponta para o endereço diretamente da minha memória. Então, note, no primeiro momento, isso aqui tudo estava em. Né? Então, ele vai verificar se há alguma coisa nesse endereço e vai dar um miss. Né? Então, lembra a gente falou, né? Critério miss e hit. Hit é quando ele busca um endereço na memória e acha. Então, ele completa o ciclo da instrução. Se der miss, ele parte para outra posição da memória hierarquicamente abaixo e vai buscar ver se está lá. Se tiver lá, ele traz para a posição de cima, executa a instrução, né, e dá hit de novo. Nesse caso aqui deu miss, né, considerando a tabela anterior, então deu miss, não tem nada, então ele precisa fazer a busca na memória. Né? Então, note, o bit mais alto ele corresponde a TED. Os bits menos significativos, ele vai corresponder ao índice. Certo? Por que eu só estou usando 3 bits? Por conta do tamanho da memória cache. Ela é bem menor do que a memória principal. Então, qual dado que eu quero buscar? Eu quero o dado da memória, que está na minha memória RAM, nesse endereço. Que endereço é esse? É o mesmo endereço que eu estou querendo buscar. Então, note, eu não estou usando memória virtual. Eu estou dizendo que o endereço que eu busco na cache, né, obviamente aqui ele reparte para poder caber na cache, é o endereço que está lá na minha memória, da posição da minha memória física mesmo, da minha memória RAM. Então ele vai lá e traz esse valor para cá. Né? Do mesmo jeito, se eu fosse executar a posição 26, ele ia verificar a minha cache e ia dizer, opa, está faltando o valor do endereço 26. Então, o que eu faço para ir lá? Eu reparto, né, onde os 3 primeiros bits menos significativos, ele corresponde ao índice da minha cache, o 10, o 11, que é o mais significativo, ele corresponde à minha tag. Para que serve a tag? Para saber se aquele valor já foi buscado ou não, a gente vai ver mais à frente. E eu pego o endereço completo para buscar o dado que está na minha memória RAM. Então, esse aqui é chamado mapeamento direto da cache. Até agora vimos 2 bits. Se no próxima instrução, né, eu for buscar de novo, né, o que ele fez? Ele quer um endereço, busco na cache. Não tem, busco na RAM, trago para a cache. Aí vou e executo a instrução de novo. Vou buscar na cache aquele mesmo endereço. Ah, agora tem. Então eu vou e dou um hit. Então, eu busco na minha memória cache o endereço 22, da Word 22, né?
ele vai verificar se o 10 está aqui, então dá, e vai verificar se o dado é válido. Então, sim, o dado é válido. E qual é esse dado? Que está na minha posição da memória aqui. Certo? Do mesmo jeito para 26. Ele vai buscar na posição 26, né? A word 26. Então, eu separo aqui os 3 primeiros bits menos significativos. Serão o do index da minha cache. O valor completo é a posição da memória RAM do dado que eu quero trazer. Né? E, obviamente, aqui ele vai dar hit, porque na instrução anterior ele tentou buscar na cache e não achou. Quando ele não acha, ele vai na RAM e traz para a cache. Estou falando de maneira abstrata, a gente vai ver o circuito que faz isso, certo? Ó, agora ele vai buscar na 16. Né? A 16 é 10.0.0.0.0. 16 é essa posição aqui. Então, ele não tinha nada. Então, ele deu miss. Agora, ele vai buscar na RAM. Então, ele coloca tag 10 e a memória, ele vai pegar essa posição da memória. A 3 e a 16, ó, a 3, ele vai dar miss, porque ele não tem nada. Ó, ele vai dar miss, não tem nada. Então, ele vai buscar na minha cache lá. E, de novo, ele vai na minha posição 16, que é essa primeira aqui. Cuidado, né? 16 é o binário dela, né? Ele volta para cá, que é o 000. Então, antes que tinha dado miss, então ele, deu miss. Então, eu trago de volta para cache, não, para cache, e salva a informação na minha cache. Quando eu executar de novo no próximo ciclo, eu vou e dou um hit, certo? Ó, agora, já no endereço 18, esse endereço 18 ele vai ter 10.0.0.0. É esse aqui, né? Ele vai estar na minha memória cache, então, ou ele não está na minha memória cache, então ele precisa ir lá e trazer de volta. Né? E trazer de volta. Beleza? É bem simples essa parte direta, né? Não tem muito segredo. Então, pegou o endereço, os 2 primeiros bits correspondem à tag que você quer, e os 3 menos significativos correspondem ao index da memória. Obviamente, isso aqui vai depender de memória para memória cache. Cada memória cache vai ter um projeto diferente. Né? Obviamente, quando, sei lá, em algum momento vocês forem ver isso, vocês têm que procurar essa tabela aqui para saber como é endereçado os blocos da memória. Então, se porventura no endereçamento da memória o tamanho do bloco for maior, né? Por exemplo, a gente estava sempre considerando o mesmo bloco, né? Então eu tinha a tag, né, de 0 a eu tinha 22 bits, né, por exemplo. Aqui 6 bits para o meu index e 4 bits para o meu offset, né? O que eu tenho que fazer? Eu vou ter 64 blocos, né, de 16 bytes cada bloco, né? Para qual número de blocos o endereço 1200 é mapeado? Então, bastaria dividir a quantidade de blocos, o endereço pela quantidade de bytes, né? Então, o endereço 1200, quantos bytes ele vai ter? Quantos blocos seria necessário para caber o 1200? Certo? Eu tenho um endereço que é 1200, quantos blocos seria necessário para caber 1200? Então, se cada bloco tem 16 bytes, bastaria dividir 1200 por 16. Então, para isso, eu teria 75 blocos para poder fazer isso. Então, para saber qual seria o número do bloco, né, obviamente, o que acontece aqui? Ele vai ocupar os 64, né, depois ele limpa e aloca novamente.
Lembra disso, né? Por quê? A quantidade de informação aqui do endereço 1200, ela não caberia nos meus 64 blocos de 16 bytes. Então ele fez 64 bytes, ou 64 bytes, preencheu. Ele limpa e agora precisa trazer novamente o resto da informação que está faltando, de maneira direta. Então, o que eu estou fazendo aqui é isso. Eu estou dizendo, ó, quantos blocos seria necessário ah, para, para pegar a informação do endereço 1200, né, dentro dos meus blocos. Significa que ele ocupou tudo no 1200, até chegar em 1200 ele ocupou tudo. Agora ele precisa saber, beleza, ele só caberia até 64 blocos. Então eu limpo a memória cache e agora eu vou precisar saber como ele começou a encher de novo, porque é sequencial. Né? Então ele encheu 0, 1, 2, até 1600, 1200, aí pronto, agora encheu. Agora ele zera, agora eu preciso preencher de novo a minha memória cache. Enquanto ele parou, né? Como eu estivesse enchendo um balde, né? Enchi um balde completo, aí derramei, agora eu vou encher novamente até chegar ao endereço. Então, basicamente, eu preciso saber quantos blocos até chegar ao endereço 1200 seria necessário. Então, seria necessário 75 blocos para fazer isso. Sendo que a minha memória cache, ela só tem 64 blocos. Então, se já preencheu 75, significa que eu preenchi 64 mais 11 para formar os 75. Então, seria 75 menos 64, aqui saiu errado. Seria módulo de 75 menos 64. Foi mal. Seria igual a 11. Beleza? Deixa eu ver se tem mais coisa aqui. Para a gente não começar e ficar quebradinho. Então, seria isso aqui. O mapeamento da minha memória cache. Usando um mapeamento direto. Deixa eu só verificar com isso. É. Manda um e-mail para a reitoria. Mandei aí um e-mail. O aluno tem mais voz. Os alunos estão incomodados com a zoada. Então, ó, eu vou ter o meu endereço de memória aqui, minha memória cache,